Boa noite, meus queridos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possa estar no seu coração. Amém? Amém. Deixa eu ver se eu vejo um sorriso, pelo menos, no rosto dos irmãos, né? Amém? Que bom participar de um culto tão maravilhoso como hoje. Cantar louvores a Deus. Poder sentir a presença de Deus é um privilégio para poucos. Graças a Deus você está aqui, amém? Você chegou a esse lugar hoje com a sua vida. Talvez às vezes não está 100%, mas eu quero dizer para você, Deus pode te dar o melhor hoje, se você abrir o seu coração. Abra o seu coração. Hoje é um culto de ceia, é um culto onde Deus quer falar conosco. E eu tenho certeza que Ele tem o melhor para entregar para nós. Amém? Tem alguém dando a honra da visita aqui pela primeira vez? Dá um sinal com a mão, só para a gente conhecer. Desse lado. É alguém atrás? É que eu não enxergo muito bem de longe. Mas se vocês todos são muito bem-vindos, queridos. Vão revê-los. Nós estamos apenas iniciando, né, o nosso ano. Esse é o segundo culto do ano. E eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para você. Já podemos sentir isso. Amém? Como disse o pastor Samuel, mais uma vez, onde você estiver, curva sua cabeça só mais um pouquinho, só para nos conectar aqui com Deus. Há uma presença do Senhor neste lugar. E nós já podemos sentir isso. Por isso fale com o Senhor. Pai, nós entramos na sua casa hoje com a disposição de te adorar, de reverenciar o teu nome, Senhor. Vem revelar a nós a tua palavra, Senhor. Fala com cada um dos teus filhos. Cada um dos seus filhos que saíram de suas casas hoje com o propósito de entregar a ti o louvor, de entregar a ti as suas ofertas de lábios, de coração, e receber do Senhor, ó Pai, uma porção, Senhor, que venha preencher também a nossa alma e o nosso coração. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor, para que não caiamos, para que não soframos. Nós ouvimos hoje, Senhor, a tua voz, Senhor. Fala conosco, fala porque o teu servo ouve. Amém. Amém, meus amados. Eu queria falar hoje sobre a sombra do Onipotente. Sobre um salmo muito conhecido, que é o salmo de número 91. Conhecido de quem é crente, de quem não é crente, conhecido do mundo inteiro. Salmo 91, coloca pra gente na tela. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Repita comigo, a sombra, repitam comigo, por favor, a sombra do Onipotente descansará. Irmãos, sabe a impressão que dá vendo aqui? Acho que agora eu entendi o raio quando ele fica insistindo para os irmãos cantar. A impressão que dá é que os irmãos estão cansados. Vocês estão na presença de Deus agora. Vamos lá, com força. Mesmo que não tenha, procure aí. A sombra do Onipotente descansará. Amém. Obrigado, Gerson. Esses dias eu estava assistindo um filme com um ator, acho que é Tom Hanks o nome desse ator. O título do filme era Finch. O filme, ele é todo baseado em 3 personagens. O ator principal, um cachorro e um robô que ele criou. E a história é uma espécie de fim de mundo. Depois de uma catástrofe climática, onde parece ser um dos únicos a sobreviver. E ele não poderia ter contato com a atmosfera sem estar protegido com roupas especiais, correndo o risco de ser totalmente queimado. Isso só não acontecia se eles estivessem em alguma sombra. Aí você pergunta, e o que tem a ver o filme com a pregação de hoje? Acho que nada, a não ser essa observação da sombra, que eu queria aplicar aqui aos irmãos. Debaixo da sombra, ele não corria risco de morrer. Eu quero dar uma conotação hoje
e vamos à palavra, que parece ser bastante propícia para os nossos dias. Uma palavra que falou muito, mas muito ao meu coração esses dias. E eu até estava comentando, quando eu estou preparando uma pregação, e no meio da pregação eu preciso parar, porque a presença de Deus invade a minha alma, é porque Deus tem muito a falar com a igreja. E foi exatamente isso que aconteceu durante esse preparo para essa pregação. Teve um momento da pregação que eu precisei parar, porque Deus começou a falar muito comigo. E é interessante quando os pregadores sabem que toda pregação, antes de falar com a igreja, fala com você primeiro. E foi impactante assim o que Deus falou no meu coração. E eu pedi a Deus sabedoria, pedi a Deus a iluminação do alto, para poder transmitir o que eu queria, o que eu gostaria de transmitir essa noite da parte de Deus. Que você seja muito bem-vindo. Diga para o seu irmão aí do seu lado, que faz tempo que a gente não faz isso. Que bom que você veio hoje. Diga aí. Que bom poder ver você aqui nessa noite. Que bom poder revê-lo aqui essa noite. Amém. Que bom, Tiago, poder ver você aqui essa noite. Bom vê-los aqui, irmão. A gente fica feliz daqueles irmãos que algum tempo a gente não vê e a gente pode ver o nosso irmão aqui também. Deus abençoe. Vocês são muito bem-vindos. Espero que o Espírito Santo fale muito com vocês. Espiritualmente, o que representa na palavra de Deus a sombra do Onipotente? A Bíblia diz que na sombra do Onipotente encontramos descanso para as nossas almas. O segredo está exatamente em não sair debaixo dessa sombra. Eu acho que a palavra aqui ela é totalmente explicativa. O descanso, ele está baseado em você estar debaixo da sombra do Onipotente. Hoje os homens procuram esse descanso para suas almas cansadas. Mas isso só é possível debaixo da sombra do Onipotente. Nós temos muito mais do que descanso debaixo da sombra do Onipotente. E foi isso que Deus começou a falar comigo. Porque debaixo da sombra nós já temos uma palavra que acalma o nosso coração. Até estava falando esses dias para um irmão, falei assim, ele estava contando o testemunho dele, falando de como Deus restaurou a sua vida. E nós ficamos assim um bom tempo, esse irmão, que é um pastor, e de negócio saiu conversa de pastor, porque eu falei assim para a pessoa que estava do meu lado, falei assim, esse cara é crente. Aí o rapaz estava do meu lado, que se diz ateu, falou assim, como você sabe? Aí tem um ditado mineiro que fala que boi preto conhece boi preto, né? Eu falei assim, dá para ver na cara dele que ele é crente. E eu falei assim, o irmão é crente? O irmão é evangélico? A gente fala crente, faz tempo que não fala mais essa palavra, né? Aí ele falou assim, eu sou, como é que você sabe? Eu falei assim, não, pelo seu jeito, pela maneira de você falar, você colocou Deus várias vezes na sua conversa, aí deu para ver que você, não, eu dirijo uma igreja, inclusive aqui próximo, é um presbítero que está à frente de uma igreja. E ele começou a contar a história dele. E num determinado momento da história, uma história longa que ele contou, mas de restauração total da vida dele, inclusive financeira e tudo, teve uma parte que ele falou assim, foi uma confirmação para mim, ele falou assim, teve um momento da minha vida que eu saí da presença de Deus. E quando eu saí da presença de Deus, eu perdi meu casamento, eu perdi minha empresa, eu perdi tudo que eu tinha. E só retomei as minhas coisas, inclusive meu casamento, inclusive minha empresa, inclusive tudo, depois que eu retornei para a presença de Deus. E aí veio a confirmação. Nós não podemos sair debaixo da sombra do Onipotente. Amém? Se você por um momento sair da sombra, a sombra pode fazer você, por um momento, perder tudo que você tem conquistado. Mas vamos lá. Deus, o que representa essa sombra para nós? A Bíblia tem muita
através da palavra de Deus, na Bíblia, a gente encontra muitas palavras alegóricas, às vezes, que mostram para a gente alguma coisa que Deus quer falar conosco, através de figuras, de linguagem. A Bíblia é muito forte nisso. Quando você aprende teologia, você aprende sobre isso. Sombra do Onipotente fala muito mais do que descanso. E o que mais Deus falou comigo aqui foi sobre isso. A sombra do Onipotente fala também de proteção. Proteção. Quando o povo de Deus sai do Egito, Deus se preocupa com o povo. Deus se preocupa com eles. E Êxodo capítulo 13, 21 e 22. Vamos ler esses dois versículos, por favor? Para a gente dar seguimento aqui. Assim partiram do Sucote. É Êxodo 13, 21 e 22. Já parte para o direto aí. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Coloca Números 9:15. Números 9:15. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda de testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo, como uma aparência de fogo, até de manhã. Versículo 16. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam-se no arraial. Aqui numa demonstração de proteção de Deus. Deus, ele se manifesta no meio do seu povo, e ele coloca uma nuvem sobre o tabernáculo durante o dia, e à noite essa nuvem ficava com uma aparência, como nós lemos, como se fosse uma coluna de fogo. E isso tinha um significado muito importante, significado de proteção. Os irmãos sabem que o sol escaldante do deserto, ele com certeza mataria todo aquele povo em pouco tempo. Um sol de 50 graus, ninguém suporta. Com certeza aquele povo, aquela multidão morreria. Então havia uma proteção de nuvem, para que aquele sol, para que aquele calor não tomasse conta e contaminasse ou matasse todo aquele povo. Então Deus, numa demonstração de proteção para suas cabeças durante o dia, e proteção das tempestades durante a noite, Deus colocou sobre o seu povo essa nuvem. E aqui eu queria falar sobre proteção de Deus para suas cabeças durante o dia. Fala também para nós espiritualmente, como proteção dos ataques de Satanás para as nossas vidas. Vou explicar melhor. Em Efésios 6:11 tem uma palavra que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Em algumas traduções diz, contra as astutas ciladas do diabo. A raiz dessa palavra ciladas, eu fui procurar aqui, ela significa no grego metodia. Metodia, traduzido para a nossa língua, significa método. Então vamos traduzir para a nossa língua essa palavra. Devemos ficar atentos, revestir com a armadura de Deus, para permanecermos firmes contra os métodos que o diabo usa para nos atacar. Fica mais claro ainda no versículo seguinte, no versículo 12, quando diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares ou nas regiões celestiais. Isso quer dizer que acima de nós, no mundo espiritual, existem seres espirituais que lutam com seus métodos para nos atacar. Fica comigo aqui. O método que o diabo usa para atacar o servo de Deus e a serva de Deus, ou aquele que serve ao Senhor, é justamente a nossa cabeça, a nossa mente. Ele sempre vai tentar nos destruir no nosso campo de batalha, que é primeiramente a nossa mente, a nossa cabeça. Olha só que interessante esse raciocínio. Paulo aqui ele descreve que as ações, as estratégias insidiosas do inimigo são para atacar ou dirigir-se à nossa cabeça, à nossa mente. Por quê? Porque ao atingir o nosso modo de pensar, ao atingir a nossa cabeça, ele é capaz de manter nossa vida em um nível de mediocridade e um nível de medo terrível. O que mais nós precisamos entender, irmãos, é que nos últimos dias, os métodos do diabo é tentar entrar na sua cabeça para destruir você e fazer você ser menos do que você é e você conquistar menos do que aquilo que você pode conquistar. Essas são as ações do diabo desde sempre para atacar o seu povo. Isso é interessante. As ações que saem de dentro de nós são exatamente os pensamentos que entram dentro de nós. Em outras palavras, somos aquilo que pensamos. E isso também é conhecido na Bíblia, Provérbios 23, 7. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Satanás sabe muito bem disso. Satanás sabe muito bem, irmãos, que eu e você temos muito a conquistar em Deus. Embora ele seja um ser vencido, ele tem os seus métodos para destruir o povo de Deus. Ele sabe que se ele conseguir chegar a um campo que só você pode travar com ele conseguir influenciar os seus pensamentos e fazer você ser menor do que você pensa que é, e fazer você não conseguir conquistar aquilo que Deus tem para você, ele já te faz um derrotado. Por isso que as nossas armas, elas não são carnais. As nossas armas não são contra pessoas. Às vezes nós achamos que estamos lutando contra pessoas, mas a nossa luta, ela é espiritual. E ela está dentro de nós, dentro da nossa cabeça. E aqui entra a sombra do Onipotente. Presta atenção. Coríntios, capítulo 2, 10 e 3, diz que as nossas armas não são carnais. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas. Derrubando, presta atenção como que é a influência do diabo. Raciocínio e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O diabo sempre vai querer nos manter ineficientes e derrotados. É isso que ele faz. Meu irmão, e pode ser pastor, pode ser líder, pode ser um membro comum da igreja. Todos nós somos atacados dia e noite com os dardos inflamados do maligno. É por isso que às vezes você não entende porque seus pensamentos são pensamentos, entra pensamentos na sua cabeça, e pensamentos que, se nós não tivermos debaixo da sombra,
Se nós deixarmos que esses ataques venham sobre a nossa vida, nós seremos atingidos por esses ataques. Muitas pessoas, muitos irmãos estão sendo derrotados sem sequer lutar uma guerra. Estão sendo derrotados no seu modo de pensar. A pessoa, ela olha para o espelho e não aceita quem é. A pessoa olha para o espelho e não sabe quem é. A pessoa olha para o espelho e Satanás fala assim: você é um derrotado, você não vai conseguir, você é um insuficiente, você é fraco, você é fraca, você é isso, você é aquilo, você nunca vai conquistar isso, você nunca vai casar, você nunca vai ter filho, e esses pensamentos ele vai jogando na sua mente, vai jogando na sua mente, vai jogando na sua mente e te faz um cristão derrotado. Não consegue apropriar-se da vitória de Deus. Quantos que estão vivendo esses dias cansados da vida, cansados de lutar, cansados, eu já fiz isso, eu já tentei aquilo, e nada lhe satisfaz, nada lhe dá descanso. Por quê? Porque não entendeu que só tem um lugar aonde Satanás não pode atacar, é debaixo da sombra do Onipotente. Debaixo da sombra do Onipotente ele não consegue, as suas flechas não chegam, as flechas dele não chegam na cabeça de quem está debaixo dessa sombra. Então qual é o segredo? Entra debaixo da sombra, porque ali você está protegido contra os ataques do diabo. Ali você tem descanso. Nós estamos vivendo muita gente que não está entendendo isso. Meu irmão, como o diabo tem atacado a nossa vida. E ele fica falando assim: olha, não vai dar certo isso. Você está tentando de novo isso. Você vai fazer de novo. Você já caiu. Você já quebrou. Você já passou por isso. Você já fez isso. Você está lutando de novo. De novo você está nessa. Esses são os métodos, as ciladas do diabo. Essas são as ciladas do diabo. E só tem um jeito de vencermos o diabo. É quando nós entendermos as suas estratégias. A nossa guerra, meu irmão, nunca vai ser... Às vezes nós olhamos, a gente está nervoso com a coisa, olha para o lado, quem está? O marido. Então a briga começa com o marido. Ou é o filho, começa com o filho. Ou é o vizinho, começa com o vizinho. Ou é o irmão, começa com o irmão. Ou é um amigo, começa com um amigo. E você não entende por que isso. Por que essas guerras? Porque existe um ser com seus métodos jogando flechas em cima da sua cabeça. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Eu descobri isso, eu entrei debaixo dessa sombra. Falei: Senhor, eu quero estar debaixo dessa sombra, Senhor. Meu irmão, você não tem ideia do que é entrar debaixo dessa sombra. E foi aí que eu comecei a chorar. Falei: Deus, eu quero estar debaixo dessa sombra. Senhor, o diabo fica jogando conversa fiada para minha cabeça. E às vezes, sabe o que ele vem fazer? Ele quer roubar a sua fé. Ele quer roubar a sua esperança. Ele quer roubar a sua vida. Ele quer roubar. Tem muitas pessoas que falam assim: eu não entendo porque minha vida é infeliz. Ele quer roubar a sua felicidade. Porque o Satanás é assim. Ele vem te jogar coisas na sua cabeça. Mas quando você reconhece o Altíssimo na sua vida, quando você entra debaixo, quando você entende que Ele coloca uma nuvem para te colocar sobre a tua tenda, uma nuvem sobre a tua casa, uma nuvem sobre a tua família, uma nuvem sobre essa igreja, meu irmão, os dardos inflamados do maligno não vão nos atingir, aleluia. E a nossa cabeça não será uma cabeça mais de fracassados, mas será uma cabeça de vitoriosos no nome de Jesus. Quem está aqui no nome do Senhor Jesus? Levanta a sua mão, meu irmão. Deus te chamou para a guerra. Deus te chamou para a peleja. Coloca o capacete da salvação. Entra debaixo da nuvem do Altíssimo, aleluia. Não fica ouvindo os métodos malignos sobre você. Não, você não vai vencer, vai sim. Não, você nunca vai ser feliz, vai sim. Meu irmão, não dê ouvidos, aleluia. Hoje à noite de você sentar à mesa como um filho de Deus, como aquele que está protegido por uma sombra maravilhosa do Altíssimo, que está sobre a sua cabeça para te proteger e para fazer você descansar. Amém. Se eu fosse você, eu ergueria suas mãos lá no alto, aplaudiria o Senhor com toda a sua força.
sombra do Altíssimo. É maravilhoso isso. É maravilhoso isso. O diabo sempre vai querer nos manter derrotados. Mas tem um lugar onde o diabo não pode penetrar com suas ideias, com suas armadilhas. É exatamente na sombra do Onipotente, no lugar de proteção. Hein? Posso ouvir um amém? Você pode dizer para você mesmo assim: não, você não vai mais ficar jogando flechas na minha cabeça. Não, você não vai dizer mais que eu não terei um futuro feliz. Deveras, há um fim bom, e a vossa esperança jamais será frustrada. Glória a Deus. O que Deus está falando para você, meu irmão, receba isso com toda autoridade. O que Deus está falando para você, não ouça as artimanhas, os métodos do maligno. Ouça a voz do Espírito Santo. Entra debaixo da sombra, escute a voz do Altíssimo. Ele está falando para você assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu escudo, Ele é minha fortaleza, nele eu confiarei. Aleluia! Glória a Deus. Depois vamos ler o Salmo 91 todo. Amém? Mas eu queria continuar, porque hoje o culto é um pouquinho mais... Nós temos pouco tempo hoje, né? Vamos aproveitar bem o nosso tempo. A sombra do Onipotente fala de proteção. Mas eu aprendo também que a sombra do Onipotente fala de orientação. Êxodo 40, 36. Olha o que diz. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Olha o 37. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Irmão, que lição maravilhosa é essa? Você tem que ficar debaixo da nuvem. E aqui eu aprendo muito sobre orientação. Às vezes nós queremos agir, nós ficamos precipitados. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Meu irmão, nós precisamos entender que Deus coloca uma nuvem para nos orientar. E nós temos que estar atentos até quando essa nuvem está debaixo de nós, ou está acima de nós. E aqui é um grande segredo. A nuvem não se movia pelo povo, é o povo que se movia pela nuvem. É aí que está o segredo. Às vezes nós achamos que Deus, Ele é obrigado a nos acompanhar em todas as nossas decisões. Não, Deus não vai fazer isso, meu irmão. Nós precisamos obedecer esse princípio de que se nós estamos debaixo da nuvem, nós só devemos agir quando a nuvem agir. Se a nuvem não andar, você não anda. Se a nuvem não caminhar, você não caminha. Se a nuvem não sair, você não sai. Esse é um grande segredo. E é o que Deus tem falado muito comigo. Meu irmão, o que eu tomei de decisões ao sair da nuvem. E é claro que o preço é grande. É claro que às vezes nós temos que ter humildade, reconhecimento de que as nossas falhas nos levam para muitos resultados negativos da nossa vida. Não podemos culpar a Deus. Não podemos jamais julgar em Deus. Por que não aconteceu? Porque Deus não falou. Por que não aconteceu? Porque Deus não se moveu. Então o que eu faço? Fica debaixo da nuvem, meu irmão. Fica debaixo da nuvem, espere ela se mover. Porque no momento certo a nuvem vai andar, e você pode andar, porque aí você vai estar protegido e orientado. Quantos estão ouvindo essa palavra aqui essa noite? Glória a Deus. Glória a Deus, que clareza é essa? Espiritualmente essa nuvem continua sobre o seu povo. Deus nos colocou uma nuvem espiritual sobre a nossa vida para uma sombra nos proteger, para uma sombra nos guiar. Você pode contemplar.
E você vai ver que Deus, quando Deus fala assim, meu filho, caminhe, aí você pode caminhar que vai dar certo. Meu filho, vá em frente que você pode. Por quê? Porque Deus estará te cobrindo o teu caminho e vai estar te orientando pela tua jornada. Amém? Precisamos aplicar esse princípio em nossas vidas e em nossas decisões. Toda vez que eu sair debaixo da sombra, da nuvem, vai dar errado. Vou perder o sossego. Às vezes nos orientamos por conselhos dos ímpios, que te apoia a tomar decisões difíceis e às vezes irreversíveis. Te orienta para a própria destruição. Mas vamos aprender, se a nuvem caminhar, eu caminho, caso contrário, vou esperar ela caminhar. A nuvem não acompanhava o povo acompanhava a nuvem. Deus não estará contigo se você não estiver com Ele. Quantos entenderam isso? Deus não estará contigo se você não estiver com Ele. Pode ser o Papa dos evangélicos. Deus não estará com ele ao momento que ele sair debaixo da nuvem. Que lição maravilhosa é essa, irmão? Às vezes eu estava ouvindo uma mulher dando um relato da vida dela. E ela disse, casou com uma pessoa, essa pessoa já tinha sido casada uma outra época, ela não. Essa pessoa já tinha 2 filhos adultos. E essa pessoa não queria ter filhos. E o sonho dela era ser mãe. E eles se amavam muito, mas isso era uma barreira terrível na vida deles. E virou uma briga constante. E ela foi se aconselhar com uma profissional, uma terapeuta, que depois de ouvir, ela disse assim para ela, mas o que faz ainda você estar com essa pessoa? Eu amo essa pessoa. Mas você primeiro precisa se amar, para depois amar essa pessoa. E esses são os conselhos que nós ouvimos. E quantos casamentos destruídos. E quantas pessoas que estão infelizes porque estão vivendo fora da sombra do Altíssimo. E quantos cristãos que estão perdendo os seus relacionamentos familiares, porque estão saindo debaixo da sombra. E quantos homens, porque acham que tem um título de homem de Deus, estão fora da sombra, escutando conselhos dos ímpios. Vai lá ser feliz. E aqui está o princípio. Você não precisa escutar os conselhos dos ímpios. Você pode simplesmente entrar debaixo da sombra do Onipotente, esperar pela nuvem, e vai acontecer. Vai acontecer. E Deus vai restaurar o teu casamento, Deus vai restaurar o teu relacionamento, Deus vai entrar, interferir e vai fazer movimentações sobre a sua vida. Amém? Quantos podem dizer amém aqui? A sombra do Onipotente, ela traz proteção. A sombra do Onipotente, ela traz orientação. E a sombra do Onipotente, ela traz direção. Diga comigo, direção. Às vezes na vida nós ficamos um pouco perdidos. E Deus, um dos segredos da nuvem, não era só para proteger e para orientar, era também para dirigir. Para dar direção aonde o povo tinha que caminhar. Aonde a nuvem vai, eu vou. Então dava a direção. Olha só, nós lemos o capítulo 13, versículo 21. Diz assim: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Então eles eram orientados pela coluna, e eles também eram dirigidos pela coluna. Nós precisamos entender isso, irmãos. Se eu quero ter direção para essa igreja,
se eu quero ter direção para esse ano, para o nosso ministério, e se você quer ter uma direção pessoal de Deus como igreja, não tem nada de errado você sonhar, não tem nada de errado você fazer planos e projetos. Não tem nada de errado fazer isso. Eu acho que você pode fazer planos, sonhar com o que você quiser, mas você não pode seguir os seus próprios caminhos. Você tem que seguir a orientação e a direção de Deus. Para que lado Deus está te levando? O que Deus quer com você? Sexta-feira na oração aqui, fui impactado por Deus. E eu pedi, Deus, eu quero ser dirigido pelo Teu Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo fale o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Eu quero que o Espírito Santo mostre, Senhor, se eu devo caminhar por esse caminho ou se eu devo caminhar por aquele caminho. Eu não quero ser dirigido pelos meus instintos, pelas minhas vontades, pelos instintos dos meus olhos, pelos instintos dos meus planos. Eu quero ser dirigido pela direção do Espírito Santo. Eu preciso estar atento, debaixo da nuvem, debaixo da sombra do Onipotente. Sabe por quê? Porque debaixo da sombra tem uma coisa que nós buscamos: descanso para as nossas almas. Descanso para as nossas almas. Amém? Se você está cansado, meu irmão, muito provavelmente você está caminhando, se dirigindo longe da sombra. E eu te convido nessa noite a voltar para debaixo da sombra e olhar para Deus e falar: Deus, guia-me pelas águas do descanso. Guia-me pelas águas da onde eu possa descansar, Senhor. Oh, aleluia. O Senhor é o meu pastor. Aleluia. Guia-me mansamente às águas do descanso. Oh, que vontade de falar em línguas aqui. Que vontade de falar em línguas aqui. Deus falando fortemente aqui. Deus querendo fazer você descansar, meu irmão. Esse é o ano para você descansar. E a gente acha que descansar é ter muito dinheiro no bolso. Descansar é ter as contas todas pagas. Descansar é ter os relacionamentos tudo em ordem. Descansar é não ter nenhuma doença em casa. Descansar, meu irmão, descansar. Você pode estar passando por tudo isso, mas é você colocar a sua mente sua cabeça no travesseiro e não ficar perturbado com os ataques do diabo. É você descansar. É você, sabe, independente de o mundo possa estar caindo ao seu lado. E aí entra o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Aleluia. Erga suas mãos, amado, no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Que palavra maravilhosa para mim começar o ano, para você começar o ano. Não depende dos resultados, não depende da circunstância, não depende de nada. Comece o teu ano debaixo da nuvem e descansa a tua alma na presença do Senhor. Aleluia. Vai acontecer tudo sobre você, mas você não será atingido, porque Deus, o Senhor, está contigo. Coloca o Salmo 91 aí para relembrar esses amados que estão aqui, porque a gente lê e passa por cima de tudo que está escrito. Olha só: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Meu irmão, isso é estar debaixo da sombra do Onipotente. Precisa mais alguma coisa? Não. Que Deus possa nos conduzir às águas dele, amém? Que pena, está chegando ao final, mas nós temos a ceia ainda. A sombra do Onipotente, ela fala de
descanso. A sombra do Onipotente fala de proteção. A sombra do Onipotente fala de orientação. A sombra do Onipotente fala de direção. E a sombra do Onipotente fala da presença de Deus conosco. Da presença de Deus conosco. Olha o que Deus disse a Moisés em Êxodo capítulo 19, versículo 9. Deus mesmo, ele se revela a Moisés dizendo: e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. A nuvem representa a presença de Deus conosco. Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor. E Deus fala assim: Moisés, eu vou aparecer numa nuvem espessa, para mostrar que eu estou com esse povo. Amém. A nuvem de Deus quer estar aqui nesse lugar. Deus quer estar presente aqui, meu irmão. Deus quer estar na nossa direção. Nós só estamos começando esse ano. Só estamos começando esse ano. Temos toda a chance do mundo de começarmos da maneira correta. Cria força. Se você entrar debaixo da nuvem, o próprio Deus vai te conduzir. O próprio Deus vai te dar direção. O próprio Deus vai te proteger. O próprio Deus está dizendo: vem para debaixo das minhas asas, para você ficar seguro. Não saia dela. Tem muitas coisas para a gente conquistar, meus irmãos. E eu convido vocês, a todos nós, o povo de Deus, entrarmos debaixo dessa nuvem, para encontrarmos descanso, para encontrarmos proteção para as nossas cabeças, para encontrarmos orientação para o nosso destino, para encontrarmos direção para os nossos projetos e para encontrarmos a presença de Deus conosco, para nos guiar por toda a nossa vida. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. E a pergunta que eu faço: estamos debaixo da sombra do Onipotente? Oh, aleluia. Oh, glórias a Deus. Glória a Deus. Eu não posso deixar você tomar ceia sem antes fazer um convite a você, irmão. Eu não posso deixar você vir aqui, colocar o cálice na sua boca sem antes fazer um convite. Por favor, é espiritual agora que eu vou fazer. Feche os seus olhos. Não fique olhando para o irmão do lado, nem para a direita, nem para a esquerda. No nome de Jesus, irmão. Só está começando. E você já está pensando em desistir. Se você pudesse ver o que o Senhor tem mostrado ultimamente. Talvez você tenha colocado no seu coração, já pensado em desistir da sua própria vida. E Deus conhece o profundo da sua alma. E eu tenho certeza que Deus quer recomeçar através da sua vida. E há uma oportunidade dada agora. Esqueça que nós vamos para a ceia. A ceia vai ficar para depois. Agora é o momento que Deus vai trabalhar primeiro com você. Se hoje a flecha entrou no seu coração, a flecha do Espírito Santo que entrou no meu coração, se ela entrou no seu coração e te esclarece muitas coisas hoje, não perca a oportunidade. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Fala: Senhor, eu quero hoje, Senhor, sair daqui com essa nuvem. Eu
Eu quero ficar debaixo dessa nuvem, Senhor, que eu não tenho tratado isso dessa maneira. É com você. É com a sua decisão.